Ok? Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês no Meet Magento Brasil, aqui em São Paulo. E eu concordo com o Rodrigo, o desenvolvimento em Magento 2 é muito interessante, é muito bom a gente aprender mais, estudar mais para ter sempre uma plataforma atualizada, sempre uma plataforma segura para a gente trabalhar e implementar nos nossos projetos. Hoje eu tenho mais alguma coisa para apresentar para vocês, não sei se alguns já conhecem ou não, alguma coisa a mais para a gente poder estudar, que está sendo novidade para o Magento. Meu nome é Luiz Venturotti, eu sou desenvolvedor front-end na Imagination Media, onde nós trabalhamos com desenvolvimento Magento 1, Magento 2, mais com Magento 2, na criação de módulos e criação de temas e outros serviços de e-commerce. Hoje eu vou falar um pouco sobre Progressive Web Apps e Magento. Por que nós devemos se preocupar com isso, e por que isso pode afetar as minhas vendas. Atualmente, as pessoas elas gastam mais tempo no smartphone utilizando aplicativos nativos do que a própria navegação web mesmo no smartphone. Então, 87% representa a utilização de aplicativos, e 13% a utilização da navegação web. E dentro desses 87%, 83% do tempo dos usuários eles consomem nos top 3 apps, que são apps do Facebook e apps do Google. E, diante desse cenário, surgem algumas questões, tanto para lojistas como para desenvolvedor, se eu devo investir na criação de aplicativos nativos ou não. Como que eu posso atingir uma faixa de tempo dentro desse tempo de 87% de utilização em aplicativos mobile? Como que a minha loja pode alcançar isso? Como o meu projeto pode alcançar uma parcela desse tempo? E diante dessa situação, paralelamente, o Magento anunciou, com colaboração com o Google, a implementação de Progressive Web Apps na plataforma Magento 2, possivelmente no ano que vem. Então, eles estão trabalhando juntos para transformar a plataforma em um Progressive Web App. Esse é o Twitter oficial. Também tem um post no site do Magento. Foi logo em junho, julho, nessa época. Então, mas o que é um Progressive Web App? Quantos aqui sabem ou já conhecem esse termo? Puder levantar a mão? Legal, uma boa quantidade. O que é um Progressive Web App ou um PWA? A melhor explicação, a melhor definição que eu encontrei na internet, nos projetos do Google, foi Progressive Web App são experiências que combinam o melhor da web e o melhor dos aplicativos. Então, você vai pegar o melhor que tem da web e o melhor que tem nos aplicativos. Isso vai ser um Progressive Web App. PWA, como é chamado, é uma linguagem nova de programação ou é um framework? Mais um framework JavaScript que eu tenho que aprender, ou alguma coisa assim. Não é a linguagem de programação, não é um framework. Basicamente, são um conjunto de técnicas para desenvolver aplicativos web, adicionando progressivamente funcionalidades que antes só eram permitidos em aplicações nativas. Então, ele cria um caminho para você utilizar alguns recursos do sistema operacional do smartphone para ativar algumas funcionalidades na web para os usuários. Basicamente, as tecnologias envolvidas são HTML, CSS e JavaScript. A única diferença é que os navegadores estão implementando novas APIs em JavaScript para habilitar essas funcionalidades.
E a base disso tudo é um Service Worker. Né? Service Worker ele oferece toda a base técnica, todo o fundamento para você habilitar essas funcionalidades no dispositivo do usuário, habilitar esses novos recursos. Eu coloquei alguns links aqui na palestra, depois que eu disponibilizar ela. Vocês podem conferir todas as referências, todo o material para poder estudar, para poder aprender, para poder colocar em prática o desenvolvimento de PWA. Service Worker, ele basicamente é um script, JavaScript, né, que executa em segundo plano, né, em background ali da sua aplicação, possibilitando novos recursos que não precisam de uma página web ou de uma interação com o usuário. Então, ele vai rodar ali em background, não necessita de uma interação direta do usuário e nem de uma página web. Basicamente, a implementação de um Service Worker, você tem aqui essa linha onde você verifica se o Service Worker está disponível no navegador do usuário. Depois, você registra esse arquivo no navegador. Esse arquivo ele contém todas as funcionalidades necessárias para você habilitar um PWA. Essa é uma implementação básica. Um outro arquivo também interessante é o Web App Manifest. Esse arquivo é um arquivo JSON, onde você adiciona algumas informações do seu site, da sua loja. Por exemplo, o nome da loja, a descrição, os ícones e várias outras informações que o dispositivo ele vai reconhecer isso, o browser ele vai reconhecer essas informações e vai habilitar as funcionalidades, algumas funcionalidades. Aqui eu fiz o teste no Google Chrome. O PWA, lembrando que ele não está limitado somente à web, a mobile. Ele é para qualquer tipo de plataforma, tanto web, desktop, tablet. Ele não está limitado a isso porque ele roda no navegador. A base dele ali é no navegador. Então, aqui eu testei. Aí o browser ele já detecta as minhas informações que foram definidas no App Manifest. E uma das funcionalidades é você fazer a instalação do site no aplicativo, no dispositivo. Esse primeiro vídeo aqui, ele mostra que quando o cliente ele acessa o site, com a determinada frequência, o browser ele vai detectar o manifest e automaticamente ele vai aparecer um banner. O próprio sistema operacional, o próprio navegador, ele vai detectar e vai criar um banner para a pessoa adicionar o site na home screen, instalar mesmo o site no aparelho, no dispositivo do cliente. Aí ele clica em adicionar. Aqui. Aí ele automaticamente ele vai para a home screen. E depois ele pode abrir, acessar o aplicativo em tela cheia. Em tela cheia, sem ter aquela barra de navegação do browser, sem ter outras user interface do browser mesmo. Então ele já começa a ter uma cara de aplicativo mesmo. É bem legal. Um outro recurso interessante é a parte de notificações. Através de um Service Worker, que eu expliquei anteriormente, você pode habilitar o envio de notificações para os clientes, para os usuários. Então, aqui eu fiz um exemplo como se fosse, o meu produto saiu de estoque, o usuário fez o registro que queria receber uma notificação daquele produto quando voltasse no estoque. Quando voltou, ele recebe a notificação, tanto no celular quanto no desktop. Esses são alguns exemplos do que pode ser implementado com o PWA. E um outro recurso bastante interessante, que eu acho que é um dos melhores, é a navegação offline. Isso é muito importante. Como
você adiciona, você instala o site no dispositivo do usuário, ele começa a fazer um cache daquele conteúdo, daquela página, no navegador do usuário. Então, os arquivos JavaScript, o arquivo CSS, ele vai ficar todo armazenado no dispositivo do usuário. Nesse caso aqui, eu fiz uma simulação onde a pessoa está navegando online e, do nada, a internet cai ou acontece alguma coisa. Ao invés de aparecer um erro, aquele erro do browser mesmo, daquele dinossauro, tal, estou offline, né? Ele aparece uma página amigável dentro do ambiente do seu site que mostra, que fala que você está offline. Você continua tendo a possibilidade de navegar naquelas páginas que estão em cache, né? E aquelas páginas que não estão em cache, ele aparece essa mensagem de offline. Uma outra funcionalidade envolvendo pagamentos é o Payment Request API, onde você habilita um formulário de pagamento do próprio sistema operacional. Ao invés de você ter aquele checkout todo cheio de JavaScript, não sei o que lá, o próprio sistema operacional te oferece um checkout rápido, né, vamos falar assim, onde você tem, nesse caso aqui, eu posso só clicar em checkout, né, no caso da página do produto, eu posso só clicar, ao invés de adicionar no carrinho, eu posso comprar de vez o produto, né, sem a necessidade de entrar no carrinho, né, essas coisas. Aí, quando eu clico em comprar, automaticamente ele vai aparecer um formulário do próprio, no caso aqui, Android, né, onde você tem todas as informações já cadastradas do cliente, como meio de pagamento, cartão de crédito, endereços. Então, isso já facilita bastante, agiliza muito o processo de checkout, né? Não tem todo aquele processo de fazer cadastro do endereço, esse tipo de coisa. Um outro recurso interessante também é o WebShare API, onde, ao invés de você ter aqueles ícones no site, na página do produto, de compartilhar no Facebook, um para compartilhar no Twitter, outro para enviar e-mail, outro para não sei o que lá, né, você pode simplesmente adicionar um botão, Share, onde o usuário ele vai clicar e automaticamente vai aparecer a interface amigável ali do sistema operacional para compartilhar aquele link, né, com os aplicativos que ele tem cadastrados, instalados no site, no sistema operacional do celular dele. Essa API aqui é bem fácil de ser implementada, bem tranquilo, e é bem eficiente para você compartilhar os produtos do que os métodos que são utilizados, que estão sendo utilizados ainda, de adicionar aqueles botões, que você adiciona um botão lá do Facebook, você tem que adicionar aquele arquivo JavaScript no topo do site, do Twitter, esse tipo de coisa. Isso tudo dá a cara para o site, uma cara mais de aplicativo mesmo. E, além dessas funcionalidades, tem muitas outras funcionalidades, né, como o Background Sync, o Web Bluetooth, outras e outras funcionalidades que, se a gente for tirar o tempo aqui para explicar, não vai dar tempo. Como o Magento 2, eles estão implementando essas funcionalidades, eles estão implementando o PWA na plataforma, futuramente, talvez no ano que vem, ou não sei, no final do ano que vem, ou em 2019, essas funcionalidades já podem estar implementadas diretamente na plataforma. Né, o que basta é a gente aguardar, esperar as notícias e os lançamentos. Né, mas esses recursos, eles podem serem utilizados hoje. Né, se você quiser entrar lá no site do Google, entrar em qualquer outro site de documentação e procurar sobre essas APIs, você encontra o conteúdo necessário para poder implementar isso na sua loja virtual, no seu projeto, em qualquer outro site. Né, então, esse período que está para a gente aguardar, né, até o lançamento do Magento 2 com o PWA,
né, a gente pode já utilizar essas funcionalidades para aumentar um pouco o engajamento das lojas virtuais e outras coisas. Infelizmente, ainda o suporte dos browsers, eles não são... como isso está sendo implementado, né, isso não está completo ainda. Então, quem está na frente no suporte é o Google Chrome. As versões mais novas do Google Chrome, você tem acesso a esses recursos, e algumas no Firefox, no Opera e no Samsung Internet. Infelizmente, ainda no Safari não tem, no iOS não tem esses recursos. Nem se você utilizar o Chrome no iOS, ele não vai ter esses recursos, porque isso depende da Apple, isso depende do Safari. Mas o legal é que eles já fizeram um anúncio oficial para implementar isso no Safari. Então, daqui a alguns meses, né, esses recursos vão começar a serem adicionados no navegador e no iOS. Por enquanto, no Chrome, você pode usar isso tranquilamente. No Chrome e no Android. Aí tem esse site, eService Worker Ready, onde você pode definir, pode visualizar quais funcionalidades estão habilitadas no browser. No caso aqui Navigator Service Worker, que browser está funcionando, tal. E se você entrar aqui no site, você consegue ver outras funcionalidades também. Um outro site muito interessante é esse daqui, onde você acessa esse site através do navegador e ele vai detectar quais recursos estão ativos para serem utilizados naquele navegador que você está acessando. Nesse caso, eu utilizei o Google Chrome, então tem vários recursos habilitados nele já, para serem utilizados. E, diante disso tudo, o Magento também fez um anúncio recentemente sobre a criação de uma ferramenta chamada PWA Studio, onde vai auxiliar aos desenvolvedores a criarem extensões e plugins, né, para Magento em PWA. Né. Como vai ser lançada a plataforma, eles lançaram uma ferramenta para auxiliar os desenvolvedores na criação de extensões para PWA. Então, vale a pena conferir essa postagem, para quem não viu, né, no blog, no fórum do Magento. E lá tem todas as informações necessárias para a gente estar se atualizando cada vez mais. Um outro site interessante também é o PWA Stats, onde você consegue ver alguns casos de uso de alguns sites, de algumas lojas que implementaram PWA e os resultados que eles tiveram a partir dessa implementação. Aí tem vários casos de uso relacionados a isso. O que basta mesmo é a gente aguardar, né, até o Magento 2 sair com uma plataforma PWA. Eu espero que seja algo mais separado mesmo porque hoje em dia o desenvolvedor front-end ele necessita de aprender muito do conteúdo de Magento mesmo para poder desenvolver alguma coisa no front-end. E a curva de aprendizagem é muito difícil. Eu acredito que, após essa implementação, algumas coisas irão mudar na arquitetura para facilitar um pouco o desenvolvimento front-end e deixar um pouco as coisas mais separadas, back-end e front-end. Né? E é isso aí. Se vocês quiserem ver algum exemplo, esses conteúdos que foram mostrados, esses exemplos que foram mostrados aqui na palestra, a gente está com um stand ali fora, eu posso estar mostrando na prática mesmo como está funcionando esses recursos, né, e como que a gente pode implementar. E se alguém tiver alguma dúvida ou tiver algum conteúdo a mais para acrescentar, quiser conversar com a gente está disponível para isso. Esse é meu e-mail, meu Twitter. Alguém tem alguma dúvida? Sim?
Não, talvez eu tenha perdido um pouco, mas em questão de implementação, para a gente ter um PWA rodando no Magento, isso está segmentado, eu vou conseguir ter dentro de um tema todos os arquivos necessários para que isso rode, ou é uma mudança na estrutura da loja, configurações, outros arquivos no meu back-end, como é que exatamente isso vai funcionar? Rapaz, na questão do Magento, que eles estão desenvolvendo mesmo o PWA, na plataforma, eles pretendem atualizar a plataforma de uma forma significativa mesmo. Não é só para um tema, não é só um tema que eles estão desenvolvendo. Sim. Eles estão mudando completamente a estrutura da plataforma para poder se adequar a essa nova evolução que está vindo. Ok, então na versão 2.2, por exemplo, a gente ainda não vai ter isso nativamente. A gente tem que esperar as novas versões. Hoje nós estamos na 2.2, né? Eu não sei, talvez na 2.3, não sei. Talvez eles vão fazer algum anúncio com mais detalhes no Imagine 2018. Eu acredito que nessa data eles vão anunciar algo mais visual, né? Porque por enquanto só foi algum conteúdo mesmo. Mas basicamente foi isso mesmo. Obrigado. Alguma outra dúvida? É isso aí. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado a vocês. Obrigado, Luiz.